Nossa, gente, Python Brasil é assim, é um daqueles eventos que eu amo. Então, me descrevendo para vocês, eu sou uma mulher negra, meu cabelo tá comprido, gente. Eu cortei outro dia, já tá aqui no ombro. Eu tô com uma camiseta de oncinha e tô aproveitando aqui a parede de fundo da casa da minha avó, que é linda, e ela é de florzinhas. Eu adorei, gente. Tinha que usar, assim, eu quis gravar aqui na sala porque essa parede é muito bonita. Quero agradecer ao Oswaldo por ser o meu intérprete. Eu acho maravilhoso, né? Eu não escuto de um lado, então quando eu tenho um intérprete, eu me sinto assim, super em casa. E lembro que eu gostaria muito, que eu acho que é minha obrigação e a obrigação de todo mundo, aprender Libras. Inclusive, minha tia Sheila está fazendo curso para intérprete. E ela está super apaixonada, porque ela fala assim, gente, eu não sei por que eu sirvo, por que eu vim ao mundo. E ela fala que agora ela super se encontrou, então, assim, eu tô apaixonada pelo trabalho de intérprete. Tô dando um super apoio para ela. Então, Oswaldo, muito obrigada. Você deixa a minha palestra muito melhor e muito mais chique, assim, gente, porque eu acho um luxo ter um intérprete. Vocês não sabem. Então, nós vamos conversar sobre um assunto que eu gosto muito e que traz muitas polêmicas. Aliás, eu gostaria já de começar compartilhando alguns feedbacks. Primeira coisa, a ideia de que os bancos de dados relacionais não são indicados para aplicações em larga escala. Cara, esquece isso, tá? A gente não vai começar essa palestra com a ideia de que bancos de dados relacionais não servem para nada. Cara, servem para quase tudo. Qual é a sacada? É que hoje em dia nós temos possibilidades. E possibilidades que são mais baratas, mais eficazes e mais eficientes. Então, por conta disso, nós chegamos num momento onde é preciso entender qual o melhor banco de dados para a minha situação. E por que eu trouxe este assunto para vocês, né? Porque já que nós temos tantas opções, quando que eu escolho cada uma delas e, principalmente, partindo do pressuposto que eu tenho um sistema que já existe e eu estou tentando melhorar, estou tentando aperfeiçoar, quando que eu desisto? Quando que eu falo assim, cara, chegou no meu limite, não dá para melhorar mais o banco de dados relacional, quando que eu vou partir para outra situação, para outra alternativa? Então, cuidado com as ideias de levar tudo a ferro e fogo ou de achar que algumas coisas não. Agora nós temos os bancos de dados relacionais, nós temos os bancos de dados orientados a objetos. Não, nós temos, mas agora nós temos muito mais possibilidades, nós temos muitas oportunidades de fazer a melhor escolha para o melhor cenário. E falando disso, a gente já tem que lembrar que o Martin Fowler falou disso, que do conceito de persistência poliglota, que é um conceito que vem mais ou menos de 2012, que nós podemos ter uma aplicação com vários bancos de dados diferentes. Por quê? Cada um com a sua, atendendo uma necessidade diferente, atendendo um tipo de dado diferente. Então, tomem cuidado com essas ideias fixas ou com essas verdades absolutas, porque quando nós falamos de dados não existem verdades absolutas, tá? Então, já vamos começar com fogo no parquinho, porque não temos verdades absolutas. Primeira coisa, eu queria apresentar para vocês os meus sites, cada um deles com um objetivo. Então, danimonteiro.rocks, onde vocês vão conhecer o meu perfil, a Dani Academy, que surgiu um dia que eu perguntei no Twitter qual era a maior dúvida das pessoas com o MongoDB, e muita gente falou que não conhecia o MongoDB. E eu fiquei pensando, porque eu já tinha o blog, o dbforbeginners.com, e eu pensei, gente, mas por que, né? Que tem gente que ainda não conhece, mesmo me conhecendo, mesmo tendo blog. E aí eu pensei que muita gente, cada um tem um modo diferente de aprendizado. Então, pensando que tem pessoas que vão entender mais ouvindo ou vendo
por isso eu criei a Dani Academy, que é uma academia totalmente visual, com vídeos gravados sobre, por enquanto, MongoDB. Agora, para o próximo ano, eu vou retomar com alguns assuntos muito bacanas e bem pertinentes, como modelagem de dados para bancos de dados NoSQL. Então, bem legal. A Grafeno, que é a minha empresa, onde eu trabalho com gestão de consentimento. E logo vocês podem acessar aí livrodadani.com e fazer o cadastro, porque em breve meu livro de MongoDB vai estar aí publicado para todos. Então, gente, em todas as redes sociais vocês vão me achar como Dani Monteiro DBA. E quem participa de um evento tão grandioso como a Python Brasil, eu recomendo fortemente que vocês adicionem os palestrantes, que vocês tenham um network muito, muito abrangente com todas essas pessoas que estão aqui vindo conversar com vocês. Por quê? Porque no momento que vocês tiverem uma dúvida, no momento que vocês precisarem de alguma ajuda, vocês podem contar com essas pessoas. Então, o Thiago já falou quem eu sou, mas assim, fiz bastante coisa nos últimos anos. E um ponto que eu queria trazer para vocês é que, assim, se por um lado eu tenho o prêmio de Microsoft MVP na categoria de Data Platform, por outro, eu sou GDE, que é Google Developer Expert, e por outro, eu sou MongoDB Champion. Então, vocês veem que, assim, eu não consigo dizer se eu tenho uma ou outra plataforma que eu goste mais. Eu realmente, e funciona muito bem o fato de eu usar o banco de dados, cada banco de dados no seu momento. Então, lembre-se sempre disso. Não tem um que é melhor que o outro. Não tem um que seja mais rápido ou um que seja mais simples, que seja... Não. Em cada situação, você vai ter um banco diferente que vai te atender. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que, assim, só ter os dados sem ter uma estratégia de uso é prejuízo certo. Tá? Por quê? Porque você está armazenando um recurso que você não vai ter usado, que não vai trazer nenhuma vantagem competitiva para a sua organização. Então, lembre-se sempre, dados têm alto valor. Por que também que é importante vocês saberem disso? Porque as aplicações morrem, as aplicações evoluem, mas os dados ficam. Então, sendo assim, eu preciso criar aplicações que utilizem os dados da melhor forma possível. Mas eu preciso criar repositórios de dados que sejam altamente confiáveis, que tenham um excelente desempenho e que eu possa utilizar com várias plataformas diferentes. Por quê? Porque as diretrizes das empresas mudam. E uma vez que se mudar, por exemplo, a diretriz de uso de um banco de dados relacional, você a sua estrutura tem que estar preparada para isso. Então, gente, nada de sair por aí reclamando que a culpa é do DBA, que o DBA não atendeu vocês, que não foi só um índice, que o banco parou, o que mais que eu escuto muito? Essa de só um índice é a pior de todas, porque um índice é uma coisa extremamente trabalhosa de ser criada, e muitas vezes eu escuto, olha, o desempenho não está legal, é só criar um índice. E aí eu fico pensando, você chegou me trazendo um problema ou uma solução? E aí eu queria contar para vocês essa história, tipo, da SuperVic. Eu espero que vocês tenham mais de 30 anos, mas essa é a SuperVic linda. Ela é um robô, não parece, mas ela é um robô. E ela é totalmente binária, né? Ela faz as coisas totalmente no sim, no não. Ela não tem meio termo, ela não analisa o cenário, porque ela foi criada para ser um robô e ela tem uma super força. E quando eu era criança, meu sonho era ter a SuperVic, porque eu pensava nela lavando louça para mim, gente. Imagina que luxo ter uma SuperVic só para lavar louça e para poder dar algumas respostas que eu não podia, porque senão minha mãe ia me bater. Então eu pensava nas respostas e pensava que eu queria uma SuperVic. Com o tempo, eu comecei a SuperVic, ela é muito legal porque ela dá respostas totalmente 0-1, mas por outro lado ela não considera os cenários. Então essa foi quando eu comecei a pensar assim, será que eu queria mesmo uma SuperVic? Será que eu queria um robô que não conseguisse analisar o cenário só para ele executar coisas para mim, né? E
E aí eu pensei bem que eu queria uma SuperVic para executar coisas. Por quê? Porque eu consigo fazer a distinção sobre o que é certo ou errado, sobre empatia para falar com as pessoas. E empatia no sentido mais literal da palavra, de sentir mesmo a dor do outro, de saber qual é o problema da outra pessoa para que eu tome uma decisão. E isso nem sempre é. A gente nem sempre consegue pensar em empatia além da hashtag. Né? A gente sempre pensa em empatia como aquela coisa que todo mundo está colocando nas redes sociais, porque é legal. Não. Empatia é eu entendo o problema do outro de maneira tão profunda que aquilo me afeta. E quando aquilo me afeta, eu sempre vou procurar a melhor solução para aquele problema. E quando eu procuro a solução para o problema do cliente, sim, como alguém que sente a dor dele, pode ter certeza que eu vou entregar a melhor solução possível. Então, tomem muito cuidado com a história de eu queria alguém que executasse tudo para mim. Foi uma das grandes desilusões. Eu descobri que eu virei adulta nesse dia, né? Porque eu falei, não, eu quero decidir e alguém executa. Porque antes eu queria a SuperVic totalmente para me substituir, tá, gente? Eu já imaginava poder dormir o dia inteiro, não fazer lição, não ir para a escola, porque a SuperVic estava lá fazendo toda a parte chata para mim. Então, a primeira coisa que eu tenho para trazer para vocês é não tenhamos culpados. Eu não venho aqui dizer para vocês que o banco de dados relacional de vocês não serve para nada, ou dizer para vocês que o DBA é o culpado porque o seu projeto não tem o desempenho adequado, nem vim aqui dizer que tudo é culpa do desenvolvedor que fala que só quer um índice, nem do arquiteto. Ninguém aqui, nós não temos culpados. Até porque eu quero contar algumas histórias para vocês. Durante muito tempo, nós vivemos uma sociedade onde o hardware era um fator limitante. Então, eu criava as estruturas de banco de dados antes das aplicações, sem conhecer os requisitos, mas eu entendia a minha informação, abstraía e depois eu normalizava essa informação dentro do banco. Então, peguei o dado, entendi, abstraí para conseguir fazer um modelo, e aí, feito o modelo, eu armazenava os dados dentro do meu banco de dados, e isso era lindo, né, gente? Maravilhoso, tudo funcionando lindamente. O problema é que o volume de dados cresceu muito. E aí eu não tenho mais o hardware como fator limitante. Agora eu tenho tempo. Antes eu tinha sistemas cliente-servidor, com 50 servidores, 100 servidores numa empresa grande acessando um sistema em horário comercial. Raramente eu tinha sistemas que eram acessados 24 horas. Raramente eu tinha tantos clientes, até porque não era uma coisa que estivesse tão disseminada. Isso eu estou falando de mais ou menos uns 20 anos atrás. O que aconteceu? Né? Com o aumento do volume de dados, nós tivemos aí a grande e maravilhosa surpresa de ter cada vez mais pessoas acessando os nossos dados, com diferentes dispositivos, precisando desses dados em vários formatos diferentes, e também essas pessoas nem sempre são técnicas. Por exemplo, veja os grupos de família, famigerados grupos de família. Muitas vezes a gente está trocando informação com a família inteira, falando dos nossos gostos, falando, trocando informações relevantes em formato de áudio, em formato de vídeos, em formato de emojis. Então, hoje, nós temos outra realidade que foge totalmente da realidade de 10, 20 anos atrás. Então, não adianta dizer que o meu time é culpado, alguém é culpado. Não, nós não temos culpados, nós simplesmente temos uma nova realidade. E a história daquele cabo de guerra, né, desenvolvedor para um lado, DBA de outro, gente, isso não existe. Tá? Assim como não existe uma tecnologia melhor que a outra, assim como não existe um sistema gerenciador de banco de dados melhor do que o outro, aqui a gente não está buscando quem é o culpado, quem errou na arquitetura dos nossos sistemas. Essa é a imagem do DBA. Gente, essa piada é porque, assim, sempre falavam para mim que eu tinha cara de brava, principalmente quando eu era DBA. Eu nunca entendi porque eu sou a pessoa mais risonha da face da Terra. E outra,
Aliás, meu irmão me chama de sem vírgula, de tanto que eu falo. Eu converso com todo mundo, mas mesmo assim, essa ainda é a imagem que muitos DBAs trazem. Né? A ideia da pessoa que está ali para zelar, para proteger o pincher. Né? E por que eu não coloquei um Rottweiler? Porque o DBA sempre leva a carteirada. Ele sempre leva a carteirada quando tem que fazer uma entrega. Porque não adianta o DBA falar assim: olha, eu preciso de um mês para analisar o seu cenário, se o gerente, se o projeto já foi prometido para 20 dias. Então, existe essa diferença entre aquilo que o DBA precisa e aquilo que o projeto comporta. Então, para evitar que o DBA vire essa fera e fique o tempo inteiro falando, eu avisei que não vai dar certo, a melhor prática é traz o DBA para o projeto, traz a visão. Eu sempre brinco que eu chegava com a visão do apocalipse, e era justamente porque eu trazia os pontos que poderiam dar errado. Se a gente consegue atuar nos pontos que potencialmente podem trazer problemas durante o período de projeto, na produção a gente vai ser muito mais feliz e todo mundo vai ser muito mais amigo, porque a gente não vai ter problemas. Então, evitem despertar esse lado do DBA. Então, primeira coisa, né? Precisamos de comunicação. Precisamos mostrar, por exemplo, não adianta você, um desenvolvedor, chegar e falar: minha query está lenta. Está lenta porque qual é o tempo que você espera? Qual o volume esperado? De quanto em quanto tempo essa query vai ser executada? Existem perguntas que precisam ser respondidas e existe também o fator eu, como DBA, preciso entender o que o desenvolvedor está falando e o desenvolvedor também precisa entender o que o DBA fala. Então, a gente precisa parar de achar que é um campo de batalha e tentar entender uns aos outros. O DBA, ele não tem que fazer trabalho de desenvolvedor. Então, por exemplo, eu não quero que o DBA dê alguns palpites de coisas que são totalmente a respeito da aplicação. Mesmo porque regra de negócio não fica dentro do banco de dados, fica dentro da aplicação. Então, eu passo para o DBA as atribuições de um DBA, e não as atribuições de um desenvolvedor. Outra coisa importante, vamos evitar criar grandes bancos de dados, criar bancos que têm dados transacionais, dados históricos. Vamos tentar minimizar, vamos tentar separar, vamos tentar criar bancos de dados com um objetivo já muito mais focados. E por que eu digo isso? Porque talvez seja necessário para nós criar um banco de dados no formato de documentos. Por quê? Porque a consulta dos dados é feita via API. Então, talvez se eu deixar um documento JSON já criado, vai ser muito mais rápido para transmitir essa informação. Então, evitem bancos muito grandes, mas, por outro lado, utilizem os recursos do banco de dados que você optou. Lembre-se sempre, não existe banco de dados bem feito sem modelagem. E modelagem, gente, é aquela ideia de eu vou entender, eu vou ver o que esse banco de dados tem de diferente, o que eu posso utilizar dele para melhorar o desempenho das minhas consultas ou das minhas inclusões. Então, na etapa de modelagem é quando o arquiteto de dados vai atuar e ele vai começar a trazer insights para que sejam implementados. Alguns insights os times de desenvolvimento nem saberão que existem, porque dizem respeito ao banco de dados, dizem respeito ao DPA. Outros é indispensável manter o alinhamento. Outra coisa bacana, sendo que possível, cria um banco de dados com dados históricos. E esses dados, eles não são alterados. Então, dados históricos, eu vou separar e, além disso, eles serão pequenos. Tudo que eu faço, que eu preciso, né, eu começo a entender muito bem antes de tomar uma decisão. Então, momento reflexão. Não adianta a gente ter brigas e ninguém soltando fogo, ninguém. Não, porque nós vamos trabalhar juntos. O objetivo aqui é sempre um só. Por mais que às vezes pareça um campo de batalha, né? Quando você vê esse tipo de reunião,
Na realidade, todo mundo vai trabalhar junto e até que a gente consiga achar as melhores soluções. Então, se o projeto já existe, o que eu preciso ter em mente? Quais os recursos que eu tenho disponíveis? Se o hardware está adequado, porque às vezes não é que o seu banco de dados relacional chegou no limite, eu não vou conseguir mais evoluir em nada. Às vezes é que o hardware que você está utilizando, ele é inferior àquilo que a sua aplicação precisa. Então, será que o hardware está adequado? Será que a quantidade de memória, a quantidade de cores, será que o I/O é suficiente? Será que a minha rede tem a velocidade adequada? Então, antes disso, a gente não vai sair dizendo, o meu banco está no limite. Eu preciso ter um hardware adequado e ainda assim o banco de dados não tem o desempenho esperado. Aí eu passo para um próximo ponto, que é verificar quais são as queries que nós temos. Será que essas queries elas já foram revisadas por um DBA? E por que eu digo isso, tá, gente? Porque quando é um desenvolvedor revisando uma query, os desenvolvedores têm um raciocínio um pouco diferente dos DBAs. Todas as vezes que um DBA está trabalhando, ele procura buscar um grande volume de dados para fazer o processamento da aplicação. E eu vejo muitos desenvolvedores querendo processar os dados dentro do banco. Então, por isso que essa etapa, o DBA vai revisar as queries. Tudo bem os desenvolvedores fazerem as queries, mas sempre com a revisão de um DBA para que a query seja escrita da maneira esperada pelo SGBD. Outra coisa, quais são as queries que são mais executadas? Quais são as queries mais importantes, ou seja, aquelas que trazem efetivamente o resultado que a organização espera? E quais são as mais complicadas? Esses 3 pontos precisam ser atacados pelo DBA. Por quê? As queries mais executadas, provavelmente, elas podem estar consumindo mais recursos do que o esperado. Então, se ela está consumindo mais recursos, eu altero para que eu consiga utilizar esse recurso em outras coisas. As queries mais importantes, elas precisam, eu preciso ter a garantia de que elas estão trazendo o resultado da maneira esperada. E as queries mais complexas, elas podem estar usando muitos recursos e às vezes nem é preciso utilizar tanto recurso assim. Então, gente, quando o projeto já existe, quando eu diria que o avião está voando, a gente tem que tomar cuidado porque não existe um milagre. Muitas vezes eu não posso reiniciar o servidor. Muitas vezes eu não posso mexer na estrutura do banco de dados. Por quê? Simplesmente porque eu não vou conseguir parar a aplicação, garantir que a aplicação está funcionando para depois fazer as mudanças dentro do banco. Então, esse é o momento mais difícil. Garantir que deixar tudo funcionando e mesmo assim fazer as melhorias. Uma coisa importante ok, eu tenho um banco de dados relacional, mas será que eu não tenho um banco de dados NoSQL que possa trabalhar junto com o banco de dados relacional e me atenda muito melhor? Que nem esse caso que eu falei, estou recebendo os dados de várias fontes diferentes, mas depois esses dados são disponibilizados através de uma API. Poxa, só de uma API? Sim. Então, formato JSON, será que se eu salvar os dados no MongoDB ou no Cosmos DB ou no Docker, será que não vai ficar mais fácil de eu buscar esses dados? Vai. Então, aí eu já estou ganhando. Outra coisa que faz muita diferença, um cache. Às vezes, quando eu coloco essas queries mais executadas em um cache, isso traz um desempenho muito melhor para a aplicação. Outra coisa importantíssima é limite a sua aplicação. Então, nada de permitir consulta sem filtros, nada de fazer não ter paginação, não filtrar os dados, por quê? Porque isso vai ser um problema lá na frente, conforme o banco de dados for crescendo e as consultas forem ficando demoradas e forem travando o servidor, então não é isso que nós queremos. Então, quando que o limite efetivamente vai chegar, gente? Essa foto é de 1964, mais ou menos, e essa daqui é um HD de 4.4 megas.
Então, eu venho daquele período onde, para ter um sistema que armazenasse dados, para ter um sistema resiliente, para ter um sistema da maneira que era esperado, eu precisava normalizar os dados. Então, se você xingou o professor de banco de dados, que falou de formas normais, não faça mais isso. Por quê? Muitos sistemas eles só foram possíveis por causa da normalização, porque eu tinha 4.4 mega. Então eu tinha que evitar a todo custo a redundância, porque redundância significa mais espaço. E se o hardware é caro, então eu não vou querer a redundância porque eu quero armazenar a maior quantidade de dados. Outra coisa, as formas normais, elas também impedem anomalias na hora de atualizar os dados. Por quê? Porque eu tenho o relacionamento entre as informações através de chaves primárias e chaves estrangeiras. Então, cuidado também que em alguns momentos você vai parar e falar assim, poxa, o que um banco de dados relacional tem de tão legal? Uma das coisas que eu mais gosto é a integridade referencial, e ela acaba sendo muito importante. Então, se eu pensar que antigamente o hardware era meu fator limitante, que eu precisava normalizar os dados, então estava tudo bem criar um banco de dados totalmente normalizado e que eu fizesse muitos joins para buscar informação. Porque eu precisava sempre pensar que a informação mais importante, eu sempre precisava pensar em como armazenar essa informação sem redundância e que eu pudesse utilizar. E aí, gente, a humanidade nunca produziu tantos dados. Aliás, o que vocês mais devem escutar são jargões falando de dados. Então, a gente precisa ver que nós estamos num outro momento, onde eu quero disponibilizar os dados de forma muito rápida. Então, para isso, eu utilizo normalmente pipelines. Normalmente, o banco de dados transacional que está recebendo os meus dados não é o mesmo onde eu vou fazer consultas. E por isso que eu falo, será que o NoSQL não te atende? Né? Porque, às vezes, as consultas eu consigo fazer em outras estruturas. No mundo onde nós temos um alto volume gerado, um alto volume de dados, com uma grande variedade de formatos, gerados em uma velocidade nunca vista, isso é o Big Data. Né? É uma quantidade de dados que ela é tão grande, que eu começo a não ter mais servidores dentro da empresa. Eu começo a usar serviços em nuvem. Por quê? Para que eu consiga escalar os meus serviços da melhor maneira. Poxa, Dani, se a gente está falando do limite de um banco de dados relacional, então isso quer dizer que eu não posso colocar o meu banco de dados relacional na nuvem para que ele escala? Claro que pode. Tá? Aliás, temos soluções em nuvem excelentes de bancos de dados relacionais. Agora, o problema é quando você tem que tomar algumas outras decisões. Coisas que são muito importantes. LGPD. Será que a sua empresa está preparada para lidar com a Lei Geral de Proteção de Dados? Será que a sua empresa está preparada para ter um plano de segurança? Então, tudo isso é muito importante. Outra coisa que eu escuto muito, né? Outro dia eu estava num cliente e ele falou assim: olha, a gente não vai mexer na base de dados transacional. Era um banco 24/7, relacional, e o cliente estava bombardeando, em alguns períodos do mês, ele bombardeava esse banco de dados atrás de informações, e ele falava para mim, Dani, é porque hoje eu preciso das informações em tempo real. E aí eu comecei a questionar o que era esse tempo real, e eu descobri que ele precisava dos dados daquele dia, né? Não eram os dados de 10 segundos atrás. Então, tome muito cuidado com o cliente falando, eu quero tudo em tempo real, porque nem sempre ele vai precisar. E se ele precisar, é uma arquitetura bem mais complicada, que acaba sendo indispensável. Outra coisa, os pipelines. Normalmente, quando eu vou trabalhar com Big Data, como o volume é muito grande, eu vou ter várias fontes de dados, depois eu vou criar pipelines que vão nessas fontes, pegam os dados, transformam e carregam, ou então só carrega e depois transforma. Então, é indispensável a gente pensar muito bem nisso. Opa. Algumas tecnologias que são importantes, né? Porque o Big Data sem cloud ele é impossível, porque eu estou falando de um ambiente que cresce.
Então, hoje, com a nuvem, eu consigo fazer a configuração com alguns cliques e falar assim, eu quero para hoje um servidor 10 vezes maior do que eu estou pagando. Então, não é assim. Tá? O Data Lake ele é indispensável, por quê? Porque estou falando de um repositório de dados, normalmente dados brutos, que usam formato Delta, formato Parquet, formato Avro, principalmente. Esses formatos eles são compactados e por isso que eles são tão bacanas. Quando eu falo que um data lake só tem dados brutos, eu preciso tomar cuidado. Por quê? Porque eu posso separar o meu data lake e dentro dele ter dados brutos, assim como eles chegam, na camada prata ter dados filtrados, até que, e na camada ouro ter os dados relacionados exatamente como o cliente espera. Então, é bem bacana. Outra coisa, os acessos. Gente, ter acesso aos dados não é poder, tá? Então, se você tem acesso, eu sempre escuto, mas eu tenho acesso em produção. Sério, se você tem acesso em produção, devolva, tá? Peça para você não ter mais o acesso, porque um acesso ele traz muitas responsabilidades. Então, precisamos tomar cuidado com esse item e precisamos garantir que ninguém está burlando as políticas da empresa. Então, não tenha dó das pessoas e nem fique chateado por não ter mais acesso à produção. Os pipelines, tá? É sempre legal padronizar, criar alguns pipelines que fazem as tarefas padrão. Por exemplo, vai lá no Blob Storage ou vai em qualquer storage, pega os dados, salva esses dados no formato Parquet, no formato Delta, dentro do Data Lake. Então, é muito importante que a gente crie esses pipelines todos dentro de um determinado padrão, crie bibliotecas e compartilhe o conhecimento sobre ela. 80% dos problemas a gente não consegue atender, mas sempre pensa que 20% não vamos conseguir e está tudo bem com isso, tá? Não é nenhum problema. Outra coisa, camadas de dados, tá? Normalmente elas vão te ajudar. Por quê? Dados brutos na camada bronze, dados filtrados na camada prata e dados que o usuário, que o nosso cliente espera vão estar na camada ouro. Outra coisa legal é cuidado com aqueles erros conceituais que só trazem problemas, tá? Não é só mover os dados, não é só ficar mudando a fonte. A gente precisa sempre tomar cuidado para não ter nenhum tipo de erro conceitual. Algumas das ferramentas que são muito legais nesse processo, o Databricks, o Data Factory, o NiFi, o Kafka, o Airflow. Então, essas são ferramentas que fazem muita diferença na hora de tirar os dados de uma fonte e jogar esses dados dentro do Data Lake, por exemplo. Aqui eu trouxe uma visão do Databricks, porque ele é bem bacana, ele é uma plataforma unificada, então tem os serviços, né? Ele é vinculado ao Azure, ou Google, ou a Amazon. Eu tenho a camada no runtime, onde eu tenho o formato Delta, tenho o TensorFlow, tenho o Spark, eu tenho uma série de ferramentas aqui para acelerar o processamento de dados, e eu tenho os notebooks. Então, através dos notebooks, eu vou criando códigos. Esses códigos devem, né, estar no repositório, e aí depois tudo continua super bem. O que eu quero, gente, é que o seu banco de dados, que hoje está deste jeito, ele fique assim. Então, para quem não conhece, esse é um gremlin, depois que ele cai na água, ele fica dessa forma, ele é totalmente fofinho, e aí ele cai na água e vira um monstro que é super agressivo, que tem um apetite voraz. Ele come tudo o que tem pela frente, gente. Ele é muito bizarro. Ele come muito, se reproduz muito fácil e dá muito trabalho. E a ideia é sempre que seu banco de dados relacional ele não fique assim. Ele não pode ser um monstro tirando o seu sossego. Você tem que saber que ele está lá, você tem que fazer as suas rotinas de manutenção e acompanhar. E você não tem que enlouquecer.
Então, lembrem-se também que regras de negócio não ficam dentro do banco de dados. Se eu quero ter esse bichinho fofinho, lindinho, para eu tomar conta, eu vou sempre lembrar. O meu banco de dados relacional ele vai chegar no limite quando? Quando eu já verifiquei todas as queries e elas estão escritas da melhor forma. Quando eu estou utilizando corretamente os recursos do meu SGBD, por exemplo, eu preciso de um cache. Mas você usa o SQL, você já viu que ele tem as tabelas em memory? Poxa, Dani, eu estou precisando salvar o JSON. Sério? Você já viu que o Postgres, por exemplo, salva os dados do formato JSON e tem até um índice específico para isso? Então, o meu banco de dados relacional ele chega no limite quando eu não olho as possibilidades que ele me oferece. Ele chega no limite quando eu crio índices sem pensar na operação principal. Minha operação principal é leitura ou é escrita? Por quê? Porque se minha operação principal é uma escrita, eu vou evitar criar índices. Por quê? Porque um índice ele cria uma estrutura que permite que eu acesse mais rápido os meus dados. Mas quando eu faço a inclusão, eu vou ter que incluir os dados no índice e na minha tabela. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso para acelerar as consultas sem prejudicar as escritas. Outra coisa, já olhei os índices, já está tudo ok. Agora, qual que é o período que eu tenho para manutenção desse banco? Porque um índice exige manutenção. Então, eu preciso ter um horário onde eu consiga organizar os meus índices. Dani, mas o que mais que eu preciso tomar cuidado? Todas as vezes que eu estiver buscando linha a linha no banco de dados, isso é um problema. Eu sempre vou dar preferência para buscar um grande bloco de dados e trazer esses dados para a aplicação, e aí a aplicação se encarrega de processar linha a linha. Então, isso é bem importante. Como Martin Fowler disse lá em 2012, você tem várias possibilidades. Né? O futuro não é da persistência poliglota. O futuro não é NoSQL, o futuro é da persistência poliglota, onde sim, eu tenho necessidades de ter integridade referencial, mas por outro lado, eu posso, por exemplo, abrir mão da durabilidade. Por quê? Porque eu quero a resposta o mais rápido possível. Então, se eu estou falando de um cache, estou abrindo mão da durabilidade em nome do desempenho. Eu vou estar fazendo essas trocas o tempo inteiro. E isso não é ruim, gente. Não é um problema ter que trocar, entender qual é o requisito para depois trocar. Então, não se preocupe, não se martirizem, não se martirizem por isso, de precisarem tomar esse tipo de decisão. De novo, gente, bancos de dados relacionais, eles não são esse vilão, tá? Não são esse monstro. Ele vira esse monstro. Ele é assim, fofinho, super legal de usar. Por quê? Outra coisa que é muito bacana da gente tomar cuidado e entender além do hardware estar adequado para o nosso volume de dados, eu preciso sempre levar em consideração se a minha modelagem está correta. Por quê? Porque às vezes todo o problema que eu estou tendo de desempenho, eu estou achando que meu banco de dados chegou no limite, quando na realidade eu tenho um problema de modelagem que não foi bem feita. Então, e vejam, gente, corrigir aí a modelagem, ela é muito mais trabalhosa do que ela é muito mais trabalhosa do que corrigir, modelar corretamente. Então, quando eu faço uma correção, eu vou gastar muito tempo. Eu vou precisar de um grande esforço para conseguir movimentar os dados e criar as estruturas corretas. Então, está começando um projeto, está começando uma nova feature, modela corretamente para que você não precise repensar na modelagem quando o seu banco de dados já estiver em produção. Outra coisa importante, tá? Sempre que eu vou criar uma aplicação, sempre que eu vou criar algo que está indo para produção, eu preciso pensar na monitoração. Eu preciso pensar na atuação proativa. Os bancos de dados relacionais, eles têm excelentes ferramentas para monitoração,
Então, sempre procura, antes de tomar qualquer decisão, procura olhar esse banco, utilizar essas ferramentas de monitoração para ver o que está acontecendo. Né? Será que ele realmente chegou no limite? Ou será que você está manipulando o XML dentro de um banco de dados relacional? Então, tomem muito cuidado com isso. Banco de dados relacionais, sempre que eu preciso de integridade referencial, o banco de dados relacional ele vai ser a melhor alternativa. Na realidade, vai ser a única. Porque, por exemplo, um banco de dados NoSQL, ele não tem integridade referencial. Então, não faz sentido eu utilizá-lo quando a integridade referencial é um requisito muito importante. Outra coisa, todas as vezes que o meu banco de dados relacional chegou no limite, eu preciso fazer uma modelagem para migrá-lo para outros bancos de dados. Tá? Não adianta achar que vocês não vão modelar, porque vão passar lá pela equipe chatinha de banco de dados. E o objetivo aqui, gente, é justamente não vamos nos afastar do nosso objetivo principal, que é trazer as melhores soluções para a organização. Muito mais do que dizer a culpa é do desenvolvedor ou a culpa é do DBA, nós precisamos utilizar o melhor recurso. Nós precisamos não levar regras de negócio para o banco de dados. Nós precisamos envolver o DBA no projeto para que desde o começo ele consiga visualizar quais consultas são feitas, qual índice eu posso utilizar, quais os recursos do SGBD que não estão sendo utilizados e poderiam estar, quais as queries que precisam ser avaliadas. Depois que eu já fiz tudo isso, aí eu vou ter certeza se meu banco de dados relacional chegou ou não no seu limite. Tá? Então, e não esqueçam, eu não gosto e não gostaria que vocês tivessem em mente, em momento nenhum, que o banco de dados relacional não é bom ou que ele não deve ser utilizado. Tá? Ele é excelente, ele é utilizado em muitos cenários e vai continuar sendo utilizado. O problema é que tem situações onde o volume cresce muito, onde o hardware já foi alterado, onde o formato do dado mudou, onde eu preciso de uma máquina que esteja apta a ter mais acesso, uma quantidade maior de acessos. Então, é o momento de pensarmos juntos. Quando todos os times trazem seus requisitos, gente, aí é sucesso. E aí, meu tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer muito a todo mundo que está aí. Dani Monteiro DBA, vocês vão me achar em todas as redes. Estejam à vontade para entrar em contato comigo, estejam à vontade para sempre que quiserem ou que precisarem de alguma coisa. Vai ser um prazer estar com vocês. E aproveitem a Python Brasil. Se Deus quiser, ano que vem vamos estar juntos de forma presencial. E é muito, muito bom, assim, estarmos juntos. Tudo bem que esse ano nós não estamos juntos presencialmente, mas vamos estar. E, gente, não percam. Né? Python Brasil é um daqueles eventos que nós temos que estar lá, porque é uma experiência incrível. E muito obrigada, gente. Dani, que palestra incrível. Tem muita coisa que você falou que eu vou imprimir, vou pregar na parede para não esquecer. Bom, a gente tem umas perguntinhas lá no Discord, mas eu vou te pedir, por favor, que entre lá e troque uma ideia com o pessoal, porque a gente já estourou o tempo aqui. Mas, de novo, muito obrigado, foi incrível. E a programação segue normalmente com a próxima palestra, nos próximos minutos. Gente, beijo, Oswaldo, muito obrigada.